Europa, um dos 6 continentes do mundo. O segundo menor em superfície é, ao mesmo tempo, o terceiro mais populoso do planeta, com cerca de 11% da população mundial. Todo o poderio do continente europeu começou lá na Idade Média, quando os gregos e romanos deixaram um legado que é evidente nos pensamentos, leis, mentes e línguas até hoje. A Grécia Antiga foi uma união de cidades-estado na qual uma primitiva forma de democracia se desenvolveu. Berço da Igreja Católica, da Reforma Protestante, da Contra-Reforma e de muitos outros movimentos culturais e até religiosos, a Europa fez e faz a sua história. A industrialização também nasceu na Europa. A Revolução Industrial foi um período compreendido entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, início de grandes transformações na agricultura, manufatura e transporte, que trouxe profundos impactos socioeconômicos e culturais na Grã-Bretanha, que depois se espalhou para o resto da Europa, América do Norte e para o resto do mundo, num processo que continua em desenvolvimento. Palco das 2 grandes guerras mundiais, a Europa desenhou a sua história mudando a sua geografia. A Primeira e especialmente a Segunda Guerra Mundial acabaram com a preponderante posição da Europa Ocidental. O mapa do continente foi redesenhado na Conferência de Yalta e dividido depois se tornou a principal zona de contenção na Guerra Fria entre os 2 blocos, os países ocidentais e o bloco oriental. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental estabeleceram a aliança da OTAN como prevenção contra uma possível invasão soviética. Depois, a União Soviética e o leste europeu estabeleceram o Pacto de Varsóvia como proteção contra uma possível invasão dos Estados Unidos. Na era pós-Guerra Fria, OTAN e União Europeia foram gradualmente admitindo a maioria dos antigos Estados-membros do Pacto de Varsóvia. O Tratado de Maastricht, assinado em 7 de fevereiro de 1992, na cidade holandesa de mesmo nome, foi um marco significativo no processo de unificação europeia, fixando que a integração econômica até então existente entre diversos países europeus se somaria uma unificação política. A última sacada foi a criação da União Europeia, a parceria econômica e política única e a criação do euro, a moeda comum entre os 17 dos 27 países membros, conforme comenta o historiador Edson Xavier. Depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade, o que a Europa tenta fazer durante a época da Guerra Fria, né, ela tenta ser um contrapeso para por mais que a maioria dos países europeus sejam aliados aos Estados Unidos, ela tenta ser uma terceira opção de potência, vamos dizer assim, né? Então isso foi sendo trabalhado de que o único jeito de conseguir concorrer no sentido de exercer algum tipo de hegemonia política e econômica em relação aos Estados Unidos e à União Soviética, eles juntos, sozinhos eles não conseguiriam. Desde 1º de janeiro de 2002, quando o euro entrou em vigor, a União Europeia tornou-se um grande mercado único. O que começou com uma união puramente econômica, converteu-se numa organização ativa em inúmeras áreas, que vão da ajuda ao desenvolvimento à política do ambiente. Ainda de acordo com o historiador, muitas nações, com destaque para o Reino Unido, não adotaram o euro. Politicamente falando, não tem essa junção. A prova disso é que a Inglaterra deita e rola, né? Ela mantém a moeda dela, né? E várias vezes eles se desentendem e a Inglaterra sempre mantém a posição dela independente do que a comunidade europeia fizer. Graças à eliminação dos controles das fronteiras dos países membros, a circulação de pessoas passou a ser livremente em quase todo o território da União Europeia. Também ficou bem mais fácil viver e trabalhar em outro país. É o caso de Vitor Carvalho, que tirou a cidadania italiana e vive na Inglaterra. Não, se nós não tivéssemos o nosso passaporte italiano e somente a cidadania brasileira, seria impossível, praticamente impossível, que nós tivéssemos as mesmas possibilidades. Por quê? Porque o passaporte não te dá somente o direito de você trabalhar, mas ele te dá acesso a todos os benefícios do Estado. Os benefícios do Estado, do bem-estar social, que é algo que está presente em quase todos os países da União Europeia e também aqui na Inglaterra. Significa você ter acesso a uma educação a um preço muito mais baixo, ou em muitos lugares como a França, a Alemanha, de forma gratuita, ou até mesmo também acesso a benefícios que o Estado te dá para que você possa ter acesso ao consumo, né, ao consumo, às viagens e também o livre trânsito que você tem na União Europeia. Já o alemão Uwe Ludwig fez o processo contrário. Em 1999 veio da Europa para o Brasil. Trocou a agitação da vida executiva pela paz do campo.
Quando eu saí na Europa era em 1999, era um pouco antes do mercado comum ia acontecer. Então eu saí da Alemanha ainda pagando as contas em marcos e 2 anos depois mudou a moeda para euro. Então a situação era boa, todo mundo estava ansioso, esperando acontecer o mercado comum europeu acontecer. E estava otimista. Quando perguntado se pretende voltar para a Europa, Sr. Uwe é enfático. Eu não tenho intenção de voltar a morar na Alemanha, porque uma vez que bebeu a água do Brasil aqui, que viu aquela grandeza do país, eu acho que não vai querer voltar. A pomposa Europa começa a não ter mais o mesmo brilho. Sempre lembrada como uma região de altíssimo desenvolvimento econômico e de bem-estar social, agora tem a sua imagem associada a turbulências de mercado. A gente tem a sensação de que o mundo cada vez está mais instável, né? E obviamente que essa instabilidade econômica que eu estou falando para você, ela se reflete na política, né? Nas ações sociais dos governos, em xenofobia, por exemplo. Em fevereiro de 2010, uma reportagem do New York Times revelou que a Grécia teria fechado acordos com o banco Goldman Sachs, com o objetivo de esconder parte da sua dívida pública. A notícia levou a Comissão Europeia a investigar o assunto e desencadeou uma onda de desconfiança nos mercados. Isso foi o suficiente para a crise ser instaurada. O problema grego era apenas a ponta do iceberg. A crise atual exige mais do que soluções financeiras, e o ano de 2011 será, sem dúvida, mais um capítulo dramático da história da Europa e desse mundo.